Oi gente, tudo bem? Meu nome é Matheus Tolentino e eu faço parte do time de Human Intelligence na Solids. E hoje eu vou falar sobre recrutamento e seleção, ou seja, KPIs relacionados ao recrutamento e seleção, que é um dos processos que as empresas mais realizam no seu dia a dia. O primeiro indicador que eu separei para vocês é o de duração do processo seletivo. Então, duração do recrutamento e seleção. O que ele mede? Ele mede do momento em que você abriu a vaga até o momento que você fechou a vaga. Qual foi o período de tempo que você gastou para fechar uma vaga, para contratar uma pessoa. E o que ele me fala? Ele me fala se eu estou gastando muito, pouco, ou se eu estou gastando um tempo que eu considero razoável, que eu considero um tempo bom para o meu processo de contratação dentro da empresa. Então isso é muito importante, por quê? Porque cada dia que uma vaga fica sem ser preenchida dentro da sua empresa, é um dia que a sua empresa deixa de produzir. É um dia que aquela pessoa que estaria na vaga estaria produzindo para que a empresa crescesse. Então se o seu processo de recrutamento e seleção for muito longo, provavelmente, se você não se atentar, você vai sofrer com isso, com vagas ociosas e, consequentemente, você pode travar algumas das ideias, alguns dos projetos que estão dentro da sua empresa. O segundo KPI que eu separei para falar para vocês, gente, é sobre a qualidade da contratação. Mas como que você mede ele? A fórmula é a seguinte: você vai pegar o indicador da pessoa que foi contratada nos primeiros 9 a 12 meses dela e dividir pela média dos indicadores de todo mundo daquela vaga. Nossa, Matheus, não entendi nada, muito confuso. Calma que eu explico. Vou dar um exemplo para ficar melhor. Pensa num vendedor. Você contratou um vendedor para sua empresa e aí você mede durante os 12 primeiros meses qual foi a venda dele. Então, em janeiro ele vendeu X, em fevereiro Y, em março W, até chegar em dezembro. Então, nos 12 primeiros meses de trabalho dele, ele vendeu X. Você vai dividir isso pela média de venda dos vendedores que foram contratados junto com eles. Então, por exemplo, mais uma vez, se você contratou 5 vendedores, incluindo essa pessoa, você vai retirar ela e aí você vai somar tudo que esses outros 4 vendedores venderam durante os 12 primeiros meses deles e dividir por 4, porque aí você vai ter uma média do que foi vendido por cada um dos vendedores. E aí, o indicador de qualidade da contratação vai ser, por exemplo, a média de vendas do Matheus, que é um vendedor que foi contratado, dividido pela média de venda dos outros 4 vendedores. Então, essa média, se ela for menor do que 1, ela vai me falar que o Matheus vem desempenhando a sua função abaixo da média dos outros colaboradores de mesmo cargo na minha empresa. Agora, se o indicador me dá um resultado igual a 1 ou maior do que 1, ele me mostra que a pessoa está, quanto mais próximo de 1, mais próximo da média do desempenho dos colaboradores de mesmo cargo, que foram contratados no mesmo período, e quanto maior do que 1 for, se chegar a 5, 6, 10, me mostra que é uma pessoa outlier, que é uma pessoa que vem performando muito bem. Então, que a qualidade da contratação foi muito alta. Por quê? Porque, por exemplo, o Matheus vendeu R$10 mil no primeiro ano dele, só que a média de venda dos vendedores contratados no mesmo período foi de R$2 mil. Então, se eu dividir 10 mil por R$2 mil, eu vou ter um indicador 5, o resultado 5. Ele me fala que o Matheus performou 5 vezes melhor do que a média dos outros vendedores. Então, que a contratação do Matheus foi uma contratação de alta qualidade, visto que ele entrega excelentes resultados. E por fim, gente, eu não separei um indicador em si, mas eu queria falar da importância de vocês mensurarem o funil de recrutamento de vocês. Então, dentro do processo de recrutamento e seleção, você tem várias fases. Por exemplo, a primeira é a chegada de currículos, a segunda é a triagem desses currículos, a terceira seria uma dinâmica em grupo e a quarta uma entrevista individual. Tem essas 4 etapas. É muito importante que você mensure quantas pessoas chegaram em cada uma das etapas e quantas pessoas passaram para a próxima etapa. Por quê? Porque aí você consegue identificar se em alguma etapa do seu processo seletivo muitas pessoas vêm saindo e se essa saída é positiva ou negativa. Então, por exemplo, se na dinâmica em grupo eu tiver 10 candidatos e eu conseguir selecionar apenas um candidato para a minha entrevista individual, provavelmente isso quer dizer que o nível dos candidatos que estão chegando na minha dinâmica em grupo não está sendo legal, porque só uma pessoa de 10 passaram para a próxima fase. Mas isso você tem que analisar em cada um dos casos. O importante é que você, de fato, calcule o seu funil de recrutamento. Mas um exemplo, vocês podem separar e fazer um cálculo de pessoas que são convidadas para fazer a entrevista individual e o número de pessoas que de fato fazem a entrevista individual. Se vocês chamam 5 pessoas para fazer a entrevista individual, mas a média de pessoas que vão fazer a entrevista individual é de 3 pessoas, então você consegue perceber que, se você de fato precisar fazer a entrevista de 5 pessoas, não basta você chamar só 5.
Porque se você chamar só 5, só 3 pessoas que vão de fato fazer a entrevista. Então você tem que chamar mais pessoas, você tem que chamar 7, você tem que chamar 8 pessoas para que a taxa mantenha-se constante, 5 pessoas vão até lá fazendo a entrevista. Então é muito importante que vocês mensurem isso, o funil de recrutamento de vocês, porque mensurando eles, vocês podem identificar de maneira mais clara e assertiva gargalos no seu processo de recrutamento e seleção. Eu espero que vocês tenham gostado e conto com vocês para o nosso próximo vídeo, que vai falar sobre outros KPIs de RH.